gente! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para ter uma conversa e no qual nós iremos falar sobre identidade. E espero que Deus fale com vocês através de nós. Pois é, o tema de hoje é Identidade. Identidade. E, cara, o que é identidade? Tipo, do que se trata a identidade? Eu acho que é muito sobre o que a gente é, sobre como os outros nos veem, sobre como o Senhor nos vê, sobre como lidar com essa fase das nossas vidas em que, na grande realidade, a gente ainda está descobrindo quem a gente é. A gente ainda está descobrindo como as coisas funcionam, como nós somos. Eu não tenho total certeza de como eu sou. E eu venho descobrindo no Senhor. E eu acho que a identidade é uma parada que está muito, muito ligada em questão da nossa idade, da nossa juventude. É o que a gente vem formando. E aí entra uma parada muito interessante, né? Quem é a gente? Quem nós somos quando nós estamos no meio da galera, quando a gente está no meio da multidão, quando a gente está rodeado de gente? E quem nós somos quando a gente está dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, escondidinhos, quando só Deus nos vê, quando só aqueles que são mais íntimos sabem? Quem nós somos? Calma, respira. Eu, por exemplo, vamos supor, as pessoas acham que Glauber, por ser da igreja, vai ser totalmente chato. Por acaso. Não, santo a gente tem que ser. Mas na escola, vamos supor, até aqui na igreja eu sou muito impulsivo. As pessoas falam alguma coisa, botam uma ideia na minha cabeça e já foi. Até aconteceu uma vez que a gente foi parada por miliciano lá. Não sei o que aconteceu. Porque eu sou muito impulsivo. As pessoas falam e mesmo assim, eu não sou prudente. Eu esqueço de ser prudente de vez em quando, sabe? Às vezes eu, ao invés de pensar, pô, se Cristo faria isso, não. Isso é muito impossível. As pessoas botam uma ideia, eu, mano, e vou fazer. O pessoal tem aquela visão de cristão. O cristão tem que ser perfeito. Sim. O cristão não pode errar. Tipo, é um alienígena, sabe? Mas exatamente, no final de Não tudo, pode fazer nada. o pessoal esquece que nós somos humanos também. Sim, exatamente. Entendeu? A gente tende a tentar ser perfeito, temos mas que nós não ser somos eu, perfeitos. né? Exatamente. Eu acho que a própria palavra cristão, né, ela fala muito sobre identidade. Porque, tipo assim, não é só sobre acreditar que Cristo é o Senhor, que Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele é o meu Salvador. É uma questão de ser como Ele. Então, assim, eu acho que você falar sobre identidade cristã é muito mais do que falar sobre conceitos, paradigmas, regras. Eu acho que é uma questão de quem você é. Eu sou como Cristo. Por isso eu sou cristão. Eu não carrego o nome cristão porque eu acredito nele. Não apenas por isso, mas porque eu busco todos os dias ser parecida com ele. Então, Você mostra com atitudes, não só apenas com palavras, né? Exatamente. A questão da identidade cristã é muito isso. É sobre... Cara, e quem é cristão quando tá em casa. É cristão quando tá no meio dos amigos. É cristão quando tá com a galera que não tem um que acredite, sabe? Cristão não é o que você diz ser, é quem de fato você é. Então, é muito... E quem de fato a gente é? Quem se disponibiliza a falar? Eu acho que eu sou do tipo de pessoa que... Eu sou muito extrovertido em todos os lugares que eu estou. Eu procuro divertir todos à minha volta, brincando, às vezes falando palhaçadas, isso e aquilo. E muitas das vezes eu tento ganhar as pessoas de lá de fora com isso. Mas, independente de quem eu sou, eu acabo me misturando, estando ali no meio deles, tentando conquistar eles. E ao invés
eu conquistar eles, eles estão me conquistando aos poucos. E às vezes eu não percebo isso. Eu tô ali, extrovertindo todo mundo, fazendo todos sorrirem, todos me acharem engraçado, às vezes ganhar eles para depois fazer um convite para vir na igreja ou algo do tipo. Mas quando eu percebo, eu já tô ali, eu já sou um deles. E querendo ou não, a gente é diferente dos que estão lá fora. A gente tem que ter uma atitude totalmente diferente. Né? Pegando um pouco do que o Biel falou, eu sofro um pouco disso também, porque tipo assim, todo dia que eu acordo, eu vou conversando com Deus, tipo, que eu posso ser diferente, aquele dia ele vai ser diferente. Aí eu chego assim no meio da minha rapaziada, aí chego lá, e aos poucos que eu vou ali conversando com eles durante o dia, eu vou meio que me contaminando, tipo, com um simples palavrão, tá ligado? Tipo assim, eles xingam normalmente e eu não xingo, sabe? Pelo menos tento não xingar. Aí é uma parada que, exatamente isso que o Subiel falou, ao invés de, tipo, eu estar fazendo a diferença, eu acho que eu tô me juntando a eles, sabe? Tipo, com um simples palavrão. Também pegando o que eles dois falaram, eu também sou muito extrovertida, eu gosto também de divertir todo mundo. Eu acho que às vezes quando eu tô triste, eu até esqueço que eu tô triste para ajudar as pessoas. E tem essa questão também que a gente tem que tentar pegar ao máximo as pessoas para trazerem ela para Cristo, e muitas das vezes eu acabo misturando as coisas também, como o Biel e o Pedro. Eu também misturo e aí eu paro e penso, meu Deus do céu, tá errado, não era pra eu estar fazendo isso, mas a gente vai lá, ora, pede pra Deus fazer com que tudo mude. E assim, eu acho que na minha casa tem a questão também do que a gente é em casa, né? E assim, eu tento me dedicar ao máximo a Deus e aos meus estudos. Então às vezes tem a questão dessa coisa de estudar. Aí eu fico, meu Deus, eu tenho que parar de estudar um pouco pra dar atenção a Cristo. E tem esse negócio de tipo, caramba, eu tô estudando muito e não tô conseguindo conciliar uma coisa a outra. E eu acho que eu tenho que ser melhor. Eu, Milena, tenho que melhorar a cada dia o meu modo de ser cristã para as pessoas e dentro da minha casa. A questão do não precisar falar é ter a sua postura em si mostrar isso. Muitas das vezes, pelo fato de você não dizer certas coisas, ou então você não participar de certas conversas, ou não cometer tais atos, as pessoas te julgam ser cristão e perguntam, até mesmo perguntam a você, pô cara, você é cristão, você frequenta a igreja? Não, porque eu percebi tua postura e tudo mais diferente. Então muitas vezes os nossos atos mostram o que a gente é, e não, a gente nem mesmo precisa dizer que é cristão, entende? Eu acho também que, tipo assim, pelo menos eu às vezes tomo umas atitudes que eu não queria tomar, que às vezes a pessoa, eu vejo que eu tô me misturando com a pessoa e ao invés de eu tentar mudar pra ajudar ela também a mudar, eu me afasto. E eu acho que isso também não deveria acontecer, porque a gente não vai estar ajudando, a gente só vai estar se afastando e não vai estar buscando aquela alma pra Cristo. E assim, eu tento melhorar isso, mas é muito complicado, porque é como se estivesse desistindo, tipo, eu não vou conseguir, então, sabe, eu acho que a gente não tem que desistir disso, a gente tem que ter sede pra buscar as almas pra Ele. Assim, tipo... perdão, pode ir. Fala você. Tipo assim, sobre essa questão de ser influenciado na multidão... Cara, ele tá me desconcentrando muito. Sobre ser influenciado quando tá na multidão e tudo mais, é uma coisa que, tipo, eu peco muito, porque... principalmente na escola, quando a gente tá ali na brincadeira e tal, eu chego em casa, tipo, eu reparo todas as coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito. E assim, Jesus acaba perdendo credibilidade com as nossas atitudes. Porque a gente se diz cristão, a gente fala que a gente é seguidor de Cristo e com as nossas atitudes a gente se mostra totalmente contrário. Eu tava tendo uma conversa outro dia com um amigo meu, e tipo assim, sobre algumas coisas, e ele falou, pra você isso é tanto mais porque você tá na igreja. Aí, tipo assim, não é pra gente só estar na igreja, é pra gente estar vivendo Cristo, é pra gente estar... pra gente ser Ele. Tipo assim, eu percebi que eu só tô frequentando, eu não tô demonstrando com a minha vida o que eu deveria demonstrar, eu não tô seguindo os passos de Jesus, eu só tô sendo mais um. E tipo assim, aquilo que você é o que você é. Seja com os teus amigos, seja na tua casa. Porque não é sobre quantas pessoas estão vendo, é sobre quem de fato você é. Então, cara, isso é muito real. É muito real. Tipo,
aquela outra questão, né? Sobre o quanto a nossa personalidade, ela interfere na nossa identidade. Por exemplo, eu sou, dentro daquelas questões de personalidade, eu sou em maior parte fleumática, mas eu também sou sanguínea. É o tipo de personalidade, tipo, dentro das minhas características existem alguns tipos de personalidade. Eu sou fleumática, ou seja, eu sou uma pessoa, por maior parte, um pouco mais centrada, pá, mas eu também tenho uma porcentagem de sanguínea em mim. Então, às vezes, eu me estresso e fico vermelha, porque eu também sou muito branca. Então, assim, a tua personalidade, ela também interfere muito na forma como você reage às coisas. E quando você tá no meio das pessoas, cara, as pessoas, elas não veem mais a Jade, elas não veem mais o Gabriel, elas não veem mais o Gregory, mas elas veem a Cristo. E, tipo, agora a tua personalidade, ela tem que estar moldada aos padrões de Cristo. E como é que é essa parada? Eu acho que eu sou muito sanguínea. Realmente, Eu né? tenho que parar de ser assim, gente. Eu sério. sou sanguíneo e melancólico. Eu sou. Eu tento parar de ser sanguíneo, porque a parte muito grande da minha vida eu fui muito estressado. Qualquer coisa me estressava e é uma coisa ruim, porque mesmo que coisas boas que as pessoas tentam fazer pra você te estressa, isso, querendo ou não, te afasta das pessoas e te afasta de Deus. Às vezes, por causa do nosso próprio temperamento, nós acabamos nos afastando de Deus, sabe? A gente acaba, tipo, o Espírito Santo habita em você, e você se estressa por coisa boba e você começa a viajar. E Botar culpa, eu acho criar culpa onde não há. Onde não há. Exatamente. E culpar as pessoas quando é a sua culpa. exatamente. Isso nos acaba afastando de Deus e não permite que nós nos aproximamos da pessoa por causa do nosso temperamento, do nosso eu. Sabe? Porque o nosso, como é que eu posso dizer? O que a gente quer é sempre melhorar. E tendo esse temperamento, fazendo essas mesmas coisas, a gente não consegue melhorar. Mesmo que a gente tente. Uma vez eu ouvi uma parada do presbítero Gilberto que ele disse o seguinte no mês da família, sobre que existe uma grande diferença entre as tuas características e os teus defeitos. Porque, por exemplo, você tem um celular, você comprou ele e ele é rosa. Isso é uma característica do celular. Ele é rosa. Agora, se o celular ele tá com a tela rachada, é um defeito do celular e não uma característica dele. O grande problema é que a gente pega os nossos defeitos e quer transformar em característica, sabe? De tipo, eu sou assim porque eu sou assim. É uma característica minha. Enquanto na verdade é um defeito. Cara, e ainda nesse exemplo do celular é muito fantástico pensar que Cristo, ele é aquele que sempre quer consertar a tua tela, sabe? A tua tela rachada. Cristo, ele é sempre aquele que quer consertar a tua tela. E ele é o cara que ele ainda disponibiliza película blindada pro seu celular. E fala assim, ó, cara, eu tô aqui e eu quero blindar você. Eu quero fazer você ficar blindadinho, eu quero colocar uma armadura em você. É muito Efésios 6 isso. É tipo, cara, é a tua armadura. Eu tô aqui pra blindar você. E, cara, você não quer ser blindado, tu não quer película. É muito eu com o meu celular. Tipo, o meu celular, eu comprei ele estava lindo. Tinha vidro na frente e atrás. E eu falei, não, ele é lindo, não vou pôr uma película e nem comprar uma capa. E aí o que acontece? Quebrou atrás. E aí depois quebrou a frente e ficou todo quebrado. Então, tipo... Precisa de Deus. Precisa de Deus. O celular dela. Precisa de Deus. E acho que assim, tirando um pouco do que o Biel disse, chega um momento que as pessoas, elas falam tanto, tipo, apontando o seu defeito, que aquilo começa a te influenciar, sabe? Começa a te influenciar de uma maneira negativa. Porque ninguém quer ouvir que você é ignorante, ninguém quer ouvir que você é, sei lá, você é feio, tipo, a todo tempo. Então, quando essas coisas, elas começam a, tipo, como é que eu posso dizer, te afetar de forma negativa pra gente que é cristão, eu acho que vem daquela questão de que a gente não tá, sabe, com a nossa identidade realmente firmada em Deus. Porque quando a gente tá realmente firmado naquilo que Cristo diz que nós somos, a gente, sabe, tende a não ligar mais pra essas coisas, sabe? A gente sabe, pô, essa pessoa disse que eu sou feio, mas sabe, cara, isso não é a coisa mais importante.
sabe? O que é importante é o que Cristo diz sobre quem eu sou. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Sim. E aí entra no ponto, né? Aí Como- entra também 2 Pedro 2,9, quem você é. Quem você é. Eita. Como você se vê e como Cristo te vê. Isso. É o E assim, eu acho que algo que é muito importante é a gente entender que quando Cristo ele olha pra gente, ele não vê a gente. Tipo, quando Cristo ele olha pra mim, ele não me vê. Ele vê o filho dele. Ele vê o sangue do filho dele. E o grande ponto da identidade cristã é que as pessoas vejam você como Deus te vê. Que elas olhem pra você e não vejam você, mas vejam o filho dele. Que elas olhem pra você e não vejam mais você mesmo, mas vejam Jesus, sabe? A ponto delas olharem pra você e verem, caramba, existe algo tão diferente nela, existe algo tão diferente nele. Ele não é assim, ele não é normal, ele não é daqui. Pra mim, um dos grandes exemplos de identidade é João Batista. E, cara, eu acho que João Batista, ele vive algo fascinante. Porque lá em Lucas vai dizer assim, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Dizia, pois, João às multidões, que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comecei a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão interrogava ele, dizendo: Que faremos, pois? E respondeu ele: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram a ele e também os publicanos e disseram: Mestre, o que nós devemos fazer? E ele disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E alguns soldados o interrogaram, dizendo: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos em João em seus corações, se porventura seria o Cristo. E João respondeu a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a eira, e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Cara, eu acho que João é muito exemplo de identidade, porque João estava num ponto em que as pessoas olhavam para eles e elas pensavam: cara, esse cara é o Cristo. Esse cara é o Cristo. As pessoas olhavam para ele e diziam: cara, só pode ser ele. Não tem outro, é ele, é esse cara. E João, ele pregava as multidões, ele fazia aquilo que Jesus colocou no seu coração para que fizesse. João, ele ficou um tempo no deserto e o Senhor, ele disse para ele: vai lá, vai pregar as multidões. E João, ele foi fazer a vontade de Deus. E as pessoas olhavam para ele e viam nele algo que se aproximava muito a Cristo. E, cara, algo que é muito legal é que chega num ponto em que todo mundo chega para João e pergunta: cara, quem é você? Você é Elias? Você é um dos profetas? Quem é você? Quem você diz que você é? E aí João, ele diz: eu não sou o Messias. Eu não sou um dos profetas. Eu não sou Elias. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu tô aqui preparando o caminho do meu Senhor que tá chegando. Cara, eu acho que é muito isso o que a gente é. O Glauber, ele perguntou: cara, quem vocês acham que vocês são? Cara, nós somos como João. As pessoas, elas têm que olhar pra gente, ver as nossas vidas e pensar: cara, eles se parecem com aquele cara que ia vir. Sabe? Eles se parecem com o Cristo. As pessoas, elas vão olhar pra gente fazendo a vontade de Deus, porque era o que João estava fazendo. No caso de João, era pregar as multidões.
Mas as pessoas vão olhar pra gente e vão, cara, eles se parecem. E quando elas perguntarem, vocês são ele? Não, a gente está preparando o caminho porque ele vem. A gente está preparando o caminho porque ele vem. Ele vai voltar e eu estou aqui preparando o caminho porque eu sei que esse aqui não é o meu lugar. Porque João, ele tinha a certeza que aquele deserto não era o lugar. A gente pode batizar com água, mas o Senhor, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a gente está preparando o caminho para o Espírito Santo de Deus. A gente prepara o caminho para Jesus. Então, quando me fala de identidade, um cara que arde no meu coração é João Batista. Porque muitos podem olhar para João e aquela coisa toda, né? Tem muita gente que pergunta para você na expectativa do que você vai responder. As pessoas olham para você e falam assim, Cíntia, quem é você, cara? Eu vejo você. Você é Elias? Você é uma profetisa? Quem é você? Pedro, quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem é você? As pessoas, a multidão, ela olha pra gente e questiona, João, quem é você? E João, ele respondia, cara, eu sou a voz. E eu acho que o grande ponto desse texto é aquilo. Quando as pessoas perguntarem pra você quem você é, O que você vai responder? o que você vai responder a elas? Então, assim, João, ele tinha a ponta da língua quem ele era porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E não é fácil. João ficou um tempão no deserto para entender qual era a vontade de Deus. Não vai ser fácil saber qual é a vontade dele. Não é fácil entender o seu chamado, não é fácil entender o propósito que Deus tem para você. João, ele teve que ficar no deserto, vestir roupagem de animais. Talvez não seja fácil para você descobrir quem você é e para o que Deus te chamou. Mas quando você descobrir quem você é, você tem que executar aquilo que Deus te disse. Estar no centro da vontade dele. Porque quando você estiver no centro da vontade dele, as pessoas vão olhar para você e já não vão mais ver o João, mas vão ver o Cristo, o Messias, aquele que há de vir.